Ótimo. Começamos a gravar então. Então, boa noite. Agora sim posso falar boa noite para a gravação também, né? Então, só para reforçar, todo mundo que participar dos plantões, quem está assistindo, quem vai assistir esse vídeo depois, e para quem está no plantão, nós sempre mandamos no chat, né, de comunicação, uma frase escrita eu, o nome de vocês, autoriza a gravação. Lembrando que, como tudo fica gravado, nós, pela parte legal mesmo, principalmente por ser uma universidade muito respeitada, né? A gente tem que seguir protocolos rígidos de compartilhamento de imagem e tudo mais. Claro que os vídeos são somente compartilhados com a turma de vocês e com mais ninguém, mas a gente segue os protocolos, a gente tenta manter tudo muito certo para não ter um problema. E também pela tranquilidade de vocês, né? Claro. Então, muito prazer agora, né? A gente ao vivo. Eu sou a professora Luísa. Espero que vocês tenham conseguido assistir os vídeos de apresentação meu. Eu coloquei a aula gravada também. São 3 aulas gravadas que eu coloquei nessa disciplina. Espero que vocês tenham conseguido entender, né, a necessidade das aulas ali que eu coloquei gravadas e que tenham não só assistido, mas entendido o conteúdo que eu passei. Hoje, a gente está no plantão de dúvidas, então ele é muito mais focado para tirarmos as dúvidas que vocês têm, sanar dúvidas, discutir coisas com mais aprofundamento, né, do que somente um e-book, ou eu aqui falando, ou uma aula gravada. E eu também trago, vocês vão ver aqui deixa eu ver se está vendo a setinha, acho que sim. Eu trago aqui vários slides com artigos científicos para a gente conversar mais sobre alguns pontos, né? E não ficar nada aí para trás. Então, uma coisa que eu gosto de reforçar é que sempre que vocês acharem que a gente está deixando algum assunto ou falando menos de alguma coisa ou não abordamos, e que isso de fato é importante para vocês, tragam isso para nós. Pode mandar no mural, pode mandar no comentário particular das atividades. Por quê? Porque toda turma de especialização, a gente não pode simplesmente montar um roteirinho e passar para todo mundo, porque essa receita de bolo, digamos assim, não funciona para todo mundo. Então, é muito sob demanda. É claro que a gente tem todo um conteúdo enorme que dá para passar, mas às vezes nós temos uma turma que é muito mais voltada para membro inferior, para joelho, ou para ombro, coluna, problemas, né, que vão surgir no dia a dia. Então, essa demanda é o que faz, eu acho, a especialização cada vez mais especial, né? E específica para cada grupo aí de alunos que a gente tem. Então, reforço, tragam os casos, pode conversar com a gente, discutir. A gente está disponível não só, claro, esse mês ele é todo dedicado para essa disciplina de lesões que a gente adora, mas o contato vai ficar sempre com vocês e sempre que precisar a gente está à disposição. Eu esqueci de perguntar, tá todo mundo me ouvindo bem? O som tá indo bem? Acho que a internet deve estar boa, né? Ótimo, show. Muito obrigada pelos joinhas. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Não, ótimo. Então, o plantão de hoje começa aí, né, com essa disciplina, é a primeira disciplina de vocês. Eu sei que as dúvidas vão surgindo, principalmente em relação ao funcionamento da disciplina, e aqui também é um local que a gente pode tirar essas dúvidas. Então, só para a gente entrar na agenda de hoje, aqui. Eu vou passar para vocês o cronograma, reforçar o cronograma dessa semana 2. Eu sempre passo o cronograma para reforçar, lembrando que tem o plano de ensino e eu coloquei no mural. Dúvidas enviadas no Classroom, não tiveram nenhuma dúvida assim, específica, então não tem do Classroom. Lembrando que vocês estão aqui, vocês podem perguntar a qualquer momento. Inclusive, existe alguma pergunta que está aí pairando na cabeça sobre o formato da disciplina, sem ser aquelas reflexões da semana que eu vou conversar com elas daqui a pouquinho. Tem alguma dúvida que ficou? Vocês querem entender alguma coisa melhor que eu poderia ajudar? Eu tenho uma dúvida. Claro, Thiago, pode perguntar. As atividades de avaliação,
elas estão calcadas fortemente nas aulas ao vivo, ou eu percebi assim que dependendo das questões eu tinha que explorar outras coisas, né? Por exemplo, os artigos científicos que estavam referenciados ali para conseguir ter clareza. Mas assim, qual seria o local onde eu pesquisaria para fazer as atividades, entendeu? Se eu priorizo um único local, se eu vou ter que realmente, como é que eu posso dizer, extrapolar do que está colocando aqui, indo nos artigos científicos. Teve duas questões que eu precisei ir nos artigos científicos, eu vi que a resposta estava lá dentro, né? Então, assim, eu já li todo o material até agora, né? E eu fico assim meio sem saber como é que eu vou ser avaliado claramente, entendeu? Se eu basta responder aquelas questões das avaliações ou eu vou ter que estudar, porque é muita coisa para estudar, né? Então, eu queria otimizar o meu tempo, entendeu? Claro. Tem Então, pouco assim, tempo para estudar. se você lê o enunciado o enunciado que está no Classroom, não na atividade em si, mas quando a gente abre a atividade, tem as instruções gerais da atividade. Então, por exemplo, a atividade 1 falava assim, ó, que aquela atividade 1 era referente à unidade 1, se não me engano, do e-book, mais a aula do professor Kleber, que foi no dia 2 de setembro. Isso aí. Então, a atividade 1, ela é realmente isso, a unidade 1 e a aula do Kleber, que é uma fisiologia, digamos assim, mais geral, né? Claro que tinha coisa mais específica, mas eu sempre dava um enunciado de um artigo científico condizente com aquela parte da fisiologia, com a explicação. Na 2, ela muda um pouco, então ela é referente ao e-book, acho que é a unidade 2 principalmente, e parte dessa biomecânica que a gente está com, que eu deixei na aula 3 gravada, e que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo hoje no plantão. Então, por isso que eu coloquei o plantão hoje, porque a atividade 2 é para ser entregue na segunda-feira. Já a 3, dá para pegar bastante coisa aprendida aqui. Palestra do Gustavo, ela só reforça, mas não é necessária. E unidade 3 do e-book. Então, é essa divisão que a gente fez, porque daí o aluno que vai, vocês que, né, que a gente quer, que eu falei, acho que num dos vídeos, se vocês forem fazendo de acordo com o nosso cronograma, plano de ensino, que a gente vai falando o que estudar, as atividades vão encaixando super bem e geralmente não fica pouca dúvida para trás. Certo, Thiago? Entendi, porque eu já iria fazer a atividade 2 colada na 1, mas aí eu falei, opa, se tem um plantão no meio, é porque é melhor esperar, entendeu? Pensou bem, isso aí. Boa. Mais alguma dúvida, pessoal? Da disciplina, sim? Ou já posso seguir? Vou tomar o silêncio como um sim, mas podem me interromper a qualquer momento. Tem até o ícone de levantar a mãozinha aqui embaixo que vocês podem chamar. Então, a gente vai falar também, então, além do cronograma e das dúvidas, que não, como eu falei, não tinha dúvidas no Classroom, reflexões da semana que eu enviei, e aí a gente encerra, tá? Então, para essa semana, o que é importante? Esse sábado, vocês vão ter uma palestra com o professor Gustavo sobre prescrição do exercício clínico. Ele vai focar bastante em joelho e, se eu não me engano, a síndrome femoropatelar ou patelofemoral. E é bom por quê? Porque não só a síndrome, que a gente sabe que afeta tanta gente, principalmente mulheres, mas porque é algo que é muito comum, não só a síndrome, né, mas a disfunção e tudo mais é muito comum na população. É algo bem legal e aplicável para várias populações. E a atividade, lembrando que a próxima atividade é a 2, a V2, que é entregue na segunda-feira. Bem simples, tá? Então, seguindo em frente, eu tinha enviado para vocês reflexões. Eu gosto muito de fazer esse momento assim, porque eu acho que às vezes a gente não para refletir antes de ter o conteúdo. Eu gosto de fazer nessa sequência. Eu acho que é importante a gente refletir
sobre perguntas, sobre coisas do nosso dia a dia. Eu tenho certeza que muita gente já parou para falar assim: putz, cara, eu queria evitar de ter problema na coluna. O que será que eu tenho que fazer? Então, parar para refletir sobre essas questões, eu gosto muito, acho crucial, e ainda mais antes de ter o conteúdo, porque parece que você não. É legal fazer a associação do que a gente sabe com o que a gente está aprendendo. Fala assim, poxa, isso eu não sabia, vou acrescentar no meu dia a dia. Ou não, eu sabia, mas isso está mais a fundo. Ou sabia, não, isso aqui tô tranquilo, não preciso nem fazer muita força, só vou olhar aqui para ver se tá tudo beleza. Então, eu acho muito válido. Então, eu perguntei como prevenir ou proteger, né, a coluna, ombro, além de proteger, que é onde a gente entra muito mais com a parte de pensar, a pessoa quer treinar lá na academia comigo para o clássico, né, emagrecer. Tá. Mas além disso, eu também tenho que proteger as articulações dessa pessoa, né? Mas depois, se a pessoa apresenta alguma dor, desconforto ou um problema, depois a gente pode aplicar esse conhecimento para reabilitar ou tratar, ou evitar que piore. E por fim, que é como você pode identificar algumas disfunções de membros inferiores, como por exemplo o valgo dinâmico. Quais são os mecanismos que você utilizaria para ajudar o seu aluno ou paciente a corrigir o valgo dinâmico? As 3 primeiras perguntas, eu vou passar por elas, né, ao longo do plantão de hoje. Eu tenho já artigos, estou tranquila. Eu não vou na quarta, a gente pode até conversar algumas coisas, não porque que eu não gosto, porque eu mesma tenho síndrome femoro-patelar desde os 14 anos e hoje eu estou muito bem, graças a todo o conhecimento e esforço, né, que eu tive para melhorar. Mas, porque no sábado vocês vão ter uma palestra que vai abordar muito esse tema. Na apostila tem muita coisa sobre isso, sobre todas essas perguntas aí, como a gente vai falar hoje. Mas hoje a gente vai mais nos artigos científicos, tá? Os vários colegas de vocês, eu acho que talvez até pessoas que estejam aqui, não vi todo mundo que entrou, que agora a gente tem 15 pessoas. Sim, acho que algumas pessoas estão aqui. Algumas pessoas responderam lá na discussão, foi super legal, muito bom, respostas bem legais, boas, recomendo vocês olharem, lerem, refletirem. Mas eu quero destacar alguns pontos antes da gente avançar. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aí. Então foi legal, porque tem pontos que eu gostaria só de pincelar ou reforçar para ficar claro. Então, o Rafael, ele mandou lá um super texto, um monte de coisa bem legal. E aí ele colocou assim, ó, começando com cargas baixas, conforme melhora, sempre tentar progredir a carga. Acho que vocês estão vendo aí, né? Então, super legal essa ideia e realmente é importante começar com uma carga um pouco mais baixa e progredir. Mas o meu ponto a reforçar pode ser que para quem seja da educação física seja claro, para quem é da fisioterapia às vezes não é tão claro dependendo da formação. Carga não é peso somente. Por exemplo, aumentar de 5 para 10 quilos. Carga é um conjunto de fatores que agregam para aumentar o quanto está sendo intenso para aquela musculatura. Então, um dos mecanismos que a gente tem visto há um bom tempo e é muito aplicado na reabilitação até, mas até mesmo musculação, principalmente com idosos, é colocar uma carga que não seja tão alta, não precisa ser um peso que não seja tão alto, porém, realizar contrações lentas. E aí é muito interessante, porque às vezes a gente coloca um peso bem mais baixo, faz uma contração bem mais lenta e parece que o exercício está muito mais difícil. E esse é um ponto muito importante que a gente vê até na academia, quando o pessoal coloca muito peso, a tendência é fazer o exercício mais rápido, para acabar logo, dar aquela explosão, potência para não ter mais que lidar com aquele peso, né? Então, carga nem sempre quer dizer, nunca vai ser somente o peso. Então, a gente pode brincar com outras variáveis,
até mesmo junção de 2 exercícios diferentes para o mesmo grupo muscular, tempo de contração e relaxamento, tem várias coisas que a gente pode fazer para aumentar a carga e não só aumentar o peso. E ainda assim, às vezes, mantendo a segurança da articulação, que é super importante. Por exemplo, numa osteoartrite, vocês podem ver que às vezes a pessoa com osteoartrite tem muita dificuldade de fazer o movimento pela dor articular, inflamação, mas a gente coloca um peso pequeno, pede contração lenta, e aí o exercício vai super bem, faz uma vamos dizer assim, uma alteração fisiológica bem interessante que promove o ganho de força naquele músculo e também hipertrofia, tá? Tá, eu coloquei esse porque foram várias pessoas que falaram. Realizar exercícios de alongamento e de mobilidade. Gosto muito disso, mas o que meu ponto de reforçar aqui, e no próximo plantão a gente vai entrar em mais detalhes sobre alongamento. É importante realizar alongamento? Sempre é. Do mesmo jeito que é importante realizar o fortalecimento ou estabilidade, que é o alongamento ou mobilidade, né? Que a gente fala os pares aí que precisam existir. E não só isso, é importante realizar para grupos musculares, às vezes, específicos. Por exemplo, eu vejo muita gente que vai na academia e faz lá alongamento de perna, posterior de coxa, anterior de coxa. Mas essa pessoa, às vezes, tem um alongamento excelente de posterior de coxa, e para ela é muito fácil, e essa pessoa fica lá alongando o posterior de coxa, acha bonito porque ela consegue segurar o pé, né, colocar a mão no pé, mas na hora de alongar flexor de quadril, que é, por exemplo, o psoas maior, é o que fica o músculo, às vezes, muito encurtado e causando dores, às vezes, na lombar, a pessoa não alonga, porque ela faz um alongamento do quadríceps, como um todo, mas não dá o foco para os flexores de quadril, que é aquela musculatura que fica bem na região anterior do quadril. Então, o meu ponto é, sempre para vocês como profissionais, tentem identificar onde estão essas falhas ou onde estão esses encurtamentos mais específicos e foquem isso com seus alunos e pacientes. Por quê? Porque às vezes alonga demais o músculo que já está super alongado, não alonga direito o que está encurtado, e aquele momento ali, 15 minutos do treino, ou que a pessoa fez 5 minutos só, foi perdido. Poderia ter sido muito melhor, tá? Eu vi que alguém mandou alguma coisa, deixa eu ver aqui se tá certo. Tiago mandou assim: minha dificuldade prática é a condição da multiplicidade de patologias musculoesqueléticas no mesmo membro. Lido com pessoas de 60 a mais e fica difícil fazer uma abordagem isolada sem interferir numa outra lesão. Concordo, mas você está falando assim, Tiago, que você faz uma abordagem para um grupo de pessoas ou para quando você faz individual? E a minha outra pergunta aqui é a individual. Ótimo. Então você. Tá. O que é legal, nem sempre a gente precisa saber qual de fato é aquela condição musculoesquelética que a pessoa tem. A gente não precisa saber. Nós precisamos, com o treino que a gente vai passando, percebendo dificuldades e falta de força ou mobilidade. E aí o nosso treino vai sendo moldado para essa pessoa com o tempo. É claro que na primeira sessão a gente não consegue fazer isso. Sim, condromalácia, bursite trocantérica. Aliás, não sei se bursite eu ia falar hoje. Mas assim, não sei se está para todo mundo claro, né, os termos. Condromalácia é o amolecimento da cartilagem, lesão de cartilagem de joelho. E bursite trocantérica é uma inflamação da bursa na região do trocânter, na região superior aqui do quadril e lateral. Por exemplo, vou dar um exemplo, Thiago. Você não precisa fazer o diagnóstico, mesmo porque a gente não faz, de fato, um diagnóstico. A gente consegue identificar alterações biomecânicas ou alterações naquela pessoa que nos levam a entender que pode ser alguma coisa.
Mas, às vezes, muito das vezes da bursite trocantérica é um encurtamento de trato iliotibial. E o encurtamento de trato iliotibial a gente consegue notar, às vezes, na palpação. Às vezes, palpando aquela região com a pessoa, a gente consegue identificar uma dor muito forte, uma rigidez muito grande, uma tensão, e que pode também contribuir para a condromalácia. Então, às vezes, só de falar assim para o nosso aluno, com licença, deixa eu conferir uma coisa aqui no seu joelho e fazer o toque da trato iliotibial, já consegue nos dizer muita coisa. E aí a gente inclui esse alongamento ou liberação da face no final do treino, enfim, coisas que podem contribuir muito para aquele aluno, né? E a mesma necessidade de emagrecimento com diabetes. Sim. Thiago, e é interessante, porque tá vendo? Eu entendi o que você quer dizer agora, a multiplicidade, às vezes, da mesma pessoa, né? E é complicado, mas é um complicado tão bom pra gente, porque tem tanta coisa que a gente pode fazer, tem tanta coisa boa que a gente pode fazer pelos nossos pacientes e alunos com exercício físico, que quando eu vejo um caso complexo, eu acho maravilhoso. Confesso que eu vejo assim as duas situações, condromalácia e bursite trocantérica, eu acho super legal. Então, acho que vai da gente entender talvez o que pode causar esse mecanismo. E eu espero que com essa disciplina, com a biomecânica, que é a minha paixão, eu consiga ajudar a visualizar a pessoa como um todo e não só como uma patologia, desculpa, uma doença, uma condição clínica. Beleza? Bom, o próximo tópico, acho que foi a Isabela que mandou. Ela falou que, para identificar o valgo, né? Ela falou assim, a presença do pé plano. Gostei muito do que a Isabela falou, muito legal. Acho que a Isabela tá aqui, acho que é. Foi bem legal porque no nosso material não tem muita coisa sobre, por exemplo, os músculos do core do pé. Tem um pouco. E esse é um assunto super legal, vale a pena, e eu coloquei até, acho que foi para fascite plantar no nosso material. Recomendo a olhar, porque muitas das situações que a gente vê com tornozelo, joelho, quadril e coluna pode vir de uma deficiência de falta de estabilidade do pé ou falta de mobilidade do pé. Então, vejam, analisem como que é o pé da pessoa que vocês estão trabalhando, porque muita gente vai de tênis na academia e a gente não olha o pé. A gente esquece que o pé pode ter um monte de alteração, que a pessoa não sente nada no pé, mas daí ela começa a sentir, começa a sobrecarregar as articulações superiores. Então, muito bom ter colocado isso, Isabela. E por fim, Patrícia, foi muito legal, porque todo mundo já tinha falado um monte de coisa lá, que é o clássico fortalecimento, não sei o quê, trabalho de core, propriocepção, um monte de coisa. Aí a Patrícia veio lá no finalzão para completar, falando que para a gente prevenir os problemas de coluna, ela falou assim, ó, além da prática de exercício e fortalecimento, a gente tem que considerar mudanças de estilo de vida, com a adoção de ações que melhorem a qualidade de vida, evitar tabagismo, controle de peso com consumo de alimentos saudáveis e ajustes e adaptações de condições de trabalho, visando prevenir ou reduzir o aparecimento de doenças ocupacionais degenerativas. Excelente. E eu coloco esse ponto aqui novamente para entrar no ponto que a gente precisa olhar os nossos alunos, pacientes como um todo. Por quê? Eu lembro na pandemia. Foi na pandemia? Foi. Na pandemia, a gente ficou em casa aqui, né? Trabalhando de casa. Eu fazendo muito trabalho, meu doutorado, e meu marido trabalhando de casa também. Então, cada um lá na sua mesa, tal, trabalhando. E eu lembro que ele apresentou bastante dor na coluna. E assim, uma mesa boa, uma cadeira boa, levantava para fazer as coisas, né? Tipo, vai no banheiro, comer, não sei o que, normal. E aí, a gente viu uns estudos que saíram, acho que foi durante a pandemia ou depois, enfim, eu não lembro.
mas que falava o seguinte, que o tanto de tempo que a gente permanece com comportamento sedentário piora muito ou até começa problemas ou dores na coluna. E foi isso que a gente notou, que a partir do momento que a gente conseguiu colocar uma mesa alta, né, para trabalhar de uma mesa alta em pé, sumiu a dor na coluna. Porque foi puramente a mudança de estilo de vida, puramente. E mesmo mantendo o mesmo exercício, fazendo os exercícios de trabalho de estabilização de tronco, tal, mas essa pequena mudança. Então, observar uma pessoa, às vezes que ela tá ali com a gente trabalhando e ela começa a sentir alguma coisa, mas por que será? Será que ela tá dormindo bem? Será que ela tá se alimentando bem? Como é que tá a situação de estresse? Então, são pontos que a gente tem que analisar sim, e isso tudo faz parte de conversas que a gente vai trocando com a pessoa e vai entendendo e podendo ensinar ela a, a se informar melhor, né? Pela gente ou pelos outros meios e procurar hábitos de vidas mais saudáveis. Beleza? Alguma dúvida por aqui? Podemos entrar em tópicos ombro e coluna? Ó, gente, desculpa, eu sei que eu falo mesmo, falo bastante. Eu adoraria ficar falando mais tempo, mas eu vou tentar me controlar no nosso horário, tá? Muito bom, muito bom. Eu espero que todo mundo aqui ou tenha conseguido assistir minha aula de biomecânica, que foi bem breve até, ou saiba de biomecânica. Se não, se ficou com dúvida, se não viu, volta depois nessa aula gravada 3, porque eu acho que vale a pena para não ficar com dúvida depois na disciplina, tá? Então, para falar de biomecânica, ou melhor, de ombro, eu trago essa, tipo, uma linha de raciocínio, né? Eles chamam de algoritmo, para reabilitação escapular. E eu acho interessante pontuar que esse aqui é o de um artigo, tá? Sempre que eu trago vamos dizer assim, um conhecimento novo, eu coloco os artigos embaixo aqui, a referência para vocês. Então, o que eles falam aqui, ó? Por exemplo, quando falta flexibilidade do tecido mole, em em músculos escapulares, como por exemplo, peitoral menor, elevador da escápula e romboides, o melhor é se fazer a mobilização e alongamento, tá? E os músculos da glenohumeral, cápsula posterior, músculo infraespinhal e o grande dorsal. Então, aqui é clássico. Quando a gente olha uma discinese escapular, isso pode acontecer mesmo com esses músculos ficarem encurtados e esses tecidos moles também ficarem encurtados. E aí, para resolver isso, a gente vem com alongamento manual, alongamento em casa, técnicas de tecido mole, mobilizações manuais ou com movimento. No caso de falta de performance muscular, eu gosto de reforçar essa última aqui, ó. A gente começa ganhando força muscular em trapézio médio inferior e serrátil anterior, como vocês viram na aula. Então, ganha-se força. Aí, depois, a gente tenta ganhar um controle muscular consciente. Então, fazendo a abdução, eu consigo controlar e sentir a minha escápula abrindo, né? Ou fazendo a rotação superior. Ganho um equilíbrio de forças de movimento, das forças musculares para gerar o movimento. E aí sim eu ganho mais resistência e continuo ganhando força, tá? E aí o primeiro artigo que eu trago, ai que bom, eu tinha deixado já em português. É um artigo muito legal, essa Paula Ludewig, ela é uma baita pesquisadora de ombro, muito boa. E ela fala que aqui, ó, mecanismos aí dessa discinese escapular. A gente tem uma ativação inadequada de serrátil anterior, excesso da ativação de trapézio superior, encurtamento de peitoral menor, encurtamento de tecido mole da glenohumeral posterior e cifose torácica ou postura fletida. E tudo isso ainda continua sendo corroborado em todos os estudos atuais, tá? E ela vem com o que a gente pode fazer. Que é assim, né? Se a gente não tem uma ativação adequada, a gente tem que ensinar o paciente, o aluno, a fazer a ativação e fortalecer. Se tá encurtado, a gente alonga. Então é bem simples, tá? E na parte da postura, aquela postura cifótica, a gente ensina o paciente a
postura mais, tentar uma postura com mais abertura de ombros. Então, como que a gente vai trabalhar com essas pessoas? Primeira coisa que eu gosto de falar é dessa educação do paciente. Não adianta falar que uma reabilitação ou uma prevenção vai ser boa se a gente não ensinar as pessoas, né, paciente ou aluno, a serem ativos no seu processo de reabilitação, por exemplo. Então, para mim, esse é o ponto mais marcante. Se a gente não ensina, não mostra o porquê e como faz, não adianta. A pessoa pode melhorar da dor daqui uma semana, mas daqui um mês isso volta tudo. Então, tá aqui um exercício que é bem interessante. Eles falam que é o mãos ao alto, e dá para fazer com elástico, dá para fazer com, né? Se a gente curvar e fletir a coluna para frente ou fletir o tronco à frente, dá para fazer com pezinho, enfim, tem um monte de coisa para ser feita. E aqui é interessante porque nesse gráfico, ou melhor, um gráfico, nós conseguimos ver a atividade eletromiográfica dos músculos. Então, o serrate anterior é um músculo muito ativado nesse exercício e o trapézio inferior. Agora o deltoide posterior é um pouquinho e o infraespinhal, acho que infraespinhal, também são ativados um pouquinho. Então é um exercício muito, muito legal para ser feito. Outros exercícios, ou alongamento, enfim, coisas para ser feitas. O alongamento de peitoral maior e menor, principalmente menor. Esse exercício aqui, esse alongamento, vai ser mais para maior. Esse aqui deitado, colocando a mão em processo coracoide e forçando para trás e para baixo. E as 3 primeiras costelas, forçando 3, não, desculpa, a 3, 4 e 5 costelas para baixo também, e para posterior e para baixo, isso a gente tem um alongamento que é manual, porque o peitoral menor é difícil de ser alongado. Então, tá aí uma boa dica de como a gente faz alongamento manual, tá? E assim, não tô falando que é só o fisioterapeuta que faz isso, não, tá? A gente pode, o profissional de educação física também pode ir muito fazer isso. Tem até como fazer liberação, coloca tipo, a pessoa deitada de barriga para baixo no colchonete, coloca a bolinha de tênis aqui e a pessoa vai fazendo o movimento do braço, né? Por exemplo, uma abdução, e dá para sentir mesmo que o peitoral menor consegue quebrar as tensões ou reduzir essa tensão. Esse é um alongamento clássico de posterior de ombro, de cápsula posterior principalmente. Pode ser feito cruzando aqui atrás e abaixando, ou na parede ou deitado também abaixando. Eu gosto de fazer na parede ou deitado porque a escápula ela é estabilizada nesse movimento. Fortalecimento. Provavelmente vocês já viram esse exercício, que é o YTI. É um exercício bem legal e que foca muito em trapézio médio e inferior. Vocês vão ver que tem muita gente que, quando faz esse Y, não precisa nem colocar 1 quilo na mão. A pessoa não dá conta de fazer pegar aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver, ó, a minha setinha, ó, o peso para baixo e para cima. Às vezes a pessoa não consegue fazer 10 repetições desse exercício. Lembrando, mantendo a orelha afastada do ombro, tá? Então não é fazendo assim, é tipo afastado mesmo. A Yasmin acabou de perguntar aqui, Yasmin falou assim, ó, pode dar dicas para alongar serrate anterior no fim do plantão? Estou sem ideia já para o meu paciente. Yasmin, o serrate anterior, geralmente a gente não alonga muito. Então, o que a gente mais alonga é o grande dorsal, que seriam movimentos, né, com o ombro totalmente fletido, né, e talvez fazer uma rotação do tronco ou inclinação do tronco. O serrate anterior, ele é muito enfraquecido, ou ele não é tão bem ativado, então a gente faz o contrário, que talvez seja o próximo. Olha só, que timing muito bom, Yasmin. A gente faz mais fortalecimento e ativação, porque é muito difícil pegar
serrátil anterior encurtado. Eu, particularmente, nunca tive caso, nunca vi e nunca vinha nem artigo científico retratando isso, tá? Se o seu paciente, seu aluno, tiver uma situação diferenciada, manda aí no chat aí pra gente saber. Então, serrátil anterior tem vários exercícios. Por exemplo, esse aqui, ó, essa sequência ABC é interessante, porque pode ser feita com elástico, pode ser feita contra a gravidade com pesos, e pode ser feita contra a mão de nós, na nossa própria mão. E lembrando que, como ele tá mais nessa parte lateral do tronco, a gente pode colocar a mão na lateral do tronco para sentir se o aluno está fazendo mesmo a contração correta, tá? Outro exercício bem comum, que pode ser avançado da parede para uma cadeira e para o chão, é esse de ativação da escápula, que é a retração e afastamento dela, tá? Tem um nome nesse exercício em português. Eu conheço em inglês, que é o push-up plus, que é isso aqui, mas em português eu não lembro. Outro legal é na parede, pode ser com alguma coisa deslizante, é fazer esse movimento como se estivesse limpando a parede. Também é super legal. A Rosália falou aqui, ó, o pior é quando a gente orienta o paciente a forma correta, ele responde, imagina, já faço desta forma há mais de 10 anos, e está todo problemático, mas não aceita que está errado. Pois é, aí que vem o nosso jeitinho de conversar e falar com outras palavras que ele poderia fazer melhor. Tentava assim, olha, e se a gente tentar desse jeito? Vamos tentar e ver o que dá? Enfim, cada paciente ou aluno é de um jeito, a gente tem que tentar, tem que ter o poder de convencimento também, às vezes, né? Mostrando a importância. Outro exercício que eu gosto bastante é esse do rolo aqui na parede, e daí lembrar que o que a gente vai observar não é o movimento do rolo, não. O que a gente vai observar é como que a escápula está se movimentando, e se está movimentando. Outro exercício que eu adoro eles falam que é tipo cortador de grama, porque você puxa esqueci, tipo uma fivela assim que você puxa para ligar o cortador de grama. Esse movimento é bem legal e tem uma boa ativação de serrátil anterior, de estabilizadores de escápula. E por fim, manguito rotador. Importante destacar, como eu já falei, manguito rotador ele é importante, mas principalmente para fazer a coaptação da glenumeral na escápula, ou, desculpa, do húmero na glenumeral, melhor. E aí, alguns exercícios são esse aqui deitado, né, com o pezinho, e, pelo amor de Deus, é deitado, não é segurando um peso em isometria de flexão de braço, de cotovelo, fazendo rotação, porque aí não tem nada a ver. Então, os vetores de biomecânica estão aí para ajudar. Se esse peso tá com uma força para gravidade para baixo, uma resistência para baixo, a gente tem que fazer uma força contrária para cima, e não segurar o peso na mão e fazer aquela rotação, tipo, fazer assim, ó, aquela rotação assim que o pessoal faz na academia, né? A não ser que seja com elástico, ou pulley, enfim. Esse aqui não é fácil não, ó, esse de baixo. Segurar o elástico, manter ele aberto, né, ou tensionado, e levantar os braços e cotovelo, sem levantar o ombro. Não é fácil. Esse é um excelente exercício. Sobre ombro, dúvidas? Nenhuma? Posso prosseguir para coluna? Ótimo. Espero que assim, eu sei que o ritmo é meio acelerado, mas eu gosto de passar o quanto mais eu puder para vocês. Então, coluna, ou melhor, eu gosto de puxar para lombalgia, porque lombalgia é um termo super genérico, né?
que é dor na coluna, e vem como diagnóstico, às vezes. Mas, enfim, vamos destrinchar isso aqui. Por que não é diagnóstico? Porque a lombalgia pode vir de um monte de lugar. Pode vir de uma hernia de disco. No entanto, muitas vezes a gente pega paciente com radiografia, com ressonância, a ressonância mostrando lá as hérnias de disco, um monte de coisa, e a pessoa nem tem dor. Ou a dor vem de outra coisa. Então, a hernia de disco pode ou não causar dor independente. Então, a gente não pode classificar como hernia de disco que realmente causa dor. Não pode. Outra coisa que causa bastante dor na coluna e para baixo também é o músculo piriforme, que é um músculo super importante que fica entre o sacro e a tuberosidade tuberosidade, acho que é tuberosidade. É o trocânter maior. Tuberosidade não, trocânter maior do fêmur. O piriforme, quando ele está bem tensionado, ele pode pinçar ou tensionar o nervo esquiático, que é o famoso ciático, e gerar toda uma dor que às vezes a pessoa acha que é coluna, mas na verdade é o músculo que está na região glútea. Então, o músculo piriforme pode sim causar dor na coluna lombar. Ligamentos, lesão ligamentar pode causar dor. A própria face toracolombar, quando está tensionada, pode gerar dor. E mais um monte de coisa pode gerar dor. Por exemplo, na aula que eu fiz lá para vocês, eu falei do músculo dos flexores de quadril. Quando eles estão tensos, eles puxam a lombar para fazer uma hiperlordose lombar. Então, é um fator, sim, importante de causar, que pode causar uma lombalgia. Tá. Deixa eu só ver se tem mais dúvida. Não. Então, continuando, trouxe alguns artigos para a gente desmistificar essa tal de lombalgia e tem dor lombar, não pode fazer exercício, né? E a maioria das vezes é o contrário. Nós devemos fazer exercício. Eu digo na maioria, porque às vezes a pessoa teve uma lesão mesmo, uma lesão aguda, e às vezes é necessário um período de repouso para melhorar essa dor. Esse é um artigo bacana, tem vários artigos que eu gosto, esse é bem legal, que traz os efeitos da estabilização lombar e de exercícios de caminhada na dor lombar crônica. Então, primeiro que eles mostraram que caminhada ajuda na dor lombar. E eu gosto muito disso, eu acho tão interessante, porque você fala assim, cara, é só andar, reservar 10, 15 minutos do dia para andar como exercício. E tem uma palestra do professor Arthur Padão, aqui no curso de vocês. Eu não lembro, eu acho que ele é no módulo de imunologia, mas é uma palestra muito boa que também fala muito sobre esse negócio de dor crônica, dores muito fortes, e que um simples fato de andar às vezes 5 minutos por dia já ajuda na dor. Nesse caso aqui, eles viram isso também, mas além disso, eles fizeram sequências de exercícios para a estabilização de tronco. Então, por exemplo, esse aqui chama perdigueiro, acho que esse é perdigueiro, bird dog. Tem esse aqui, que é o contrário do perdigueiro, que trabalha bastante estabilização, além de coordenação motora. Tem esse aqui que é a prancha lateral e toda a progressão, né? O Superman, tem a ponte e tem a prancha, tá? O primeiro eu risquei. Eu risquei sim no meu conhecimento de biomecânica, tudo que eu já li, tudo que eu já fiz. A gente sabe que abdominal básico, esse aqui, ó, deixa eu tentar tirar esse risco. Esse abdominal basicão aí, se ele não for feito muito bem feito, ele não vai ser bom para quem tem dor lombar. Não vai ser bom. Então, para quem tem dor lombar, já não é fácil ativar músculo do core. Aí coloca o músculo do core tentando ser ativado junto com o abdominal, que aumenta muito a tensão na região da lombar. Eu não gosto. Eu prefiro ir pelos outros métodos de estabilização e o abdominal clássico aí em outro momento, tá? Tiago perguntou: pode falar sobre andar de costas?
Tiago, eu vou ser muito sincera. Eu não sei como está no Brasil. De um ano, não, de 6 meses para cá, ou mais. Acho que menos de um ano para cá, né? Uns 8 meses para cá, do nada eu comecei a ver gente na academia fazendo isso aqui. Eu não sei como tá no Brasil. Eu comecei a ver, aí eu vi, e assim, normalmente são pessoas mais velhas, sim, mais idosas. Muita gente. E isso tem me assustado um pouco, ao mesmo tempo que eu talvez, não sei se me falta conhecimento, não sei. Principalmente porque as pessoas estão andando de costas, segurando. Elas não estão simplesmente andando de costas, estão segurando no corrimão. Então, fazendo aquele grande parênteses aqui, né, para responder a pergunta do Tiago. Eu te confesso que eu não sei se existem alguns estudos que saíram falando alguma coisa muito inovadora sobre andar de costas. A única coisa que eu sei do que eu vi de andar de costas, até então, isso já faz muito tempo, é que é muito importante você treinar coisas que você não faz, às vezes, no dia a dia. Então, por exemplo, mas isso vem, por exemplo, daquela ideia que se você só escova o dente com a mão direita, é legal trocar e escovar com a mão esquerda. Meramente para você sair do seu habitual, da sua rotina, e trabalhar mais seu cérebro. Por exemplo, você faz o mesmo caminho para o trabalho, você muda a sua rota. Então, eu tô para pesquisar isso já tem uns 4 meses, pelo menos. E eu esqueço. E agora eu vou ter que pesquisar para trazer para vocês. Então o pessoal falou aqui, ó, os chineses andam nas praças. A Isabela perguntou, não tem relação com a neuroplasticidade? Isabela, se for, como eu tô falando no caso de mudar a rotina, tem a ver totalmente com neuroplasticidade, totalmente, porque é a parte de você formar novas conexões neurais a partir de uma coisa que você nunca fez, que é andar de costas. Agora, se existe um artigo, um estudo, falando sobre andar de costas, eu não sei e eu estou anotando no meu caderno, porque eu não sei a tendência aí, mas a tendência aqui do nada surgiu isso e eu não consigo entender porque as pessoas ficam segurando no no apoio, né? E achando que é muito exercício, mas eu não sei. Eu vou procurar e depois a gente conversa mais sobre o assunto. Uma boa pergunta. Me faz pensar mais sobre o assunto. Vamos continuar aqui para a gente. Eu já saí do rumo, né? Mas vamos voltar para o rumo aqui. Esse é um outro exercício que eu gosto. Desculpa, esse é um outro artigo que eu gosto bastante. Por quê? Ele traz algo que não se fala tanto em artigo, mas a gente fala muito na clínica, que é a mobilização torácica. Então, nos anos para cá tem surgido mais em artigos científicos, com aquele negócio do gato arrepiado, segurar no espaldar e fazer o movimento de cifose e depois juntar as escápulas lá atrás. Então, esse artigo ele utilizou a estabilização lombar e a mobilização torácica para a dor lombar. E ele viu que quando fizeram os dois exercícios, melhorou a estabilização da coluna, tá? Ou melhor, melhorou a dor na coluna, e isso ainda era melhor do que somente fazer a estabilização da coluna, que foi o que ele fez aqui nesse quadrinho de baixo. Então, bacana, eu acho que fica a dica aí pra gente que nem tudo é estabilização. A gente também tem que ter mobilidade, e nem tudo é mobilidade. A gente também tem que ter estabilização. Então, trabalhar os dois pontos é crucial. Aliás, eu sou bem prova viva de que mobilidade torácica é fenomenal. Eu tive bastante problema na minha torácica, que eu sou mais retificada na minha torácica, e o que hoje eu sei que me salva para não ter dor, não ter inflamação entre vértebras e não ter nenhuma. Porque eu cheguei a ter, numa época, dor diafragmática e na região de tórax. E o que me salva de nunca mais ter isso
é quando eu sinto que eu preciso mobilizar e eu faço um bom trabalho de mobilização. Hoje eu já faço no meu treino no dia a dia, mas fica a dica aí. Yasmin pediu para disponibilizar os slides, com certeza. Os slides estão já, na verdade, eu já deixei no portal, eu só preciso postar tudo certinho, porque daí eu posto com todos os artigos e todos os slides, tá? A Yasmin tá falando assim, ó, mobilidade salvou meu quadril e minha lombar, todos os dias, inclusive. É isso mesmo. A mobilidade é fantástica. Esse é um estudo bem bacana. Esse estudo é ótimo, na verdade. Esse é um dos que eu acho que eu mais gosto de coluna lombar. Até sair o próximo. Esse daqui, ele divide 2 grupos de pessoas com dor lombar crônica. O primeiro grupo fez tudo isso daí que vocês estão vendo, ó. Fez esse trabalho de movimentar a perna, movimentar tronco, levantar a perna do chão, 4 apoios, tudo com estabilização. Então, ativação do core, tá? Número 2, evoluiu para levantar, sentar, alcançar o objeto acima da cabeça, essas coisas, agachar, tal. No 3, passou para atividades funcionais, ó, por exemplo, arrumar a cama. Parece golfe, né? Tipo isso aqui, golfe ou varrer, sei lá, atividades do dia a dia aí que a gente pode fazer. Esse é um grupo. Durante um ano, fez atividades funcionais. O segundo grupo só fez exercício terra. Claro, começou com barra, sem peso, aumentou o peso, fez todo um treino de aprendizado motor, tal. A conclusão é que ambos melhorou força, desempenho e dor. Olha que beleza! E daí o pessoal super fala assim, não pode fazer o exercício terra. Grande parte das vezes pode, mas o problema é como que a gente faz. Porque aí a gente vai na academia, aí existe talvez uma competição de olhar peso, de querer sempre carregar muito peso, de não saber fazer o exercício. Se a gente sabe fazer o exercício, se a gente sabe ensinar, mostrar, colocar a carga certa, fazer um movimento lento, trabalho de abaixa, se só põe uma mão na barra, levanta, abaixa, só aí já é agachamento, um monte de agachamento. Então, fazendo um bom trabalho, a gente consegue sim ter ganhos maravilhosos. A única diferença aqui é que o primeiro grupo, que eu mostrei anteriormente, melhorou mais na funcionalidade e no controle motor. Mas para mim é óbvio, porque o primeiro grupo treinou um monte de exercício diferente, funcional. Um monte. Aqui é só terra. Então, isso também é mais do que claro. E a gente não vai só fazer exercício terra com o nosso aluno ou paciente. Dá tanto para prevenir quanto para tratar. A gente vai fazer um monte de coisa. Mas isso tira um pouco aquele mito, né, de ai, não pode agachar, não pode isso, não pode aquilo. Se a gente não pode fazer essas coisas, como é então que eu vou sentar numa cadeira, se eu não posso agachar? E aí vira um ciclo viciante, né? Porque a gente quer tentar levantar, põe a mão no joelho e tenta levantar. E é óbvio, daí colocando a mão no joelho, tanto para levantar quanto para sentar, nós deixamos de recrutar aquele grupo muscular com efetividade e deixa de ganhar força. Enfim, é um ciclo vicioso, né? E por fim, de artigos que eu gostaria de trazer hoje, deixa eu olhar o horário. Ó, tô no horário. Esse aqui é uma cartilha, não é nem artigo, é uma cartilha dessa Universidade de Princeton. E eles trazem, eu acho que eu deixo lá também para vocês, né? Se não, é a coisa mais fácil achar essa cartilha na internet, por esse nome aí. E eles deixam para nós como fazer os exercícios de estabilização de lombar e fortalecimento do core, com a progressão e com várias dicas. Então, por exemplo, eu gosto bastante desse último aqui, ó, que não adianta fazer prancha, o negócio de fazer, eles fazem prancha com volta ao mundo, que é dando volta com a perna, assim, ó, até chegar no mesmo ponto que começou. Ou, por exemplo, pegar a bola suíça aqui e fazer a perna para um lado e para o outro com o joelho dobrado, e mantendo a estabilização. Enfim,
Eles dão um monte de dica, vale a pena vocês olharem, principalmente quando for precisar aí com os alunos de vocês. E é sempre bom ter essas diquinhas aí no bolso, né, ou na manga, porque é muito útil, né? Enfim. Pessoal, dúvidas? Ficou alguma coisa que não foi clara? Eu sei que eu tô devendo o negócio agora de caminhar para trás. Isabela, pode falar. Quando você fala sobre estabilização lombar, tá me ouvindo? Tô. Ah, quando você fala sobre estabilização lombar, existe aquela técnica de estabilização segmentar lombar. O que você acha disso? Sua opinião pessoal mesmo. Porque é muito debatido, pelo menos na minha formação foi muito debatido, aquela estabilização com esfigmo, enfim. Sabe? Não, eu tô pensando aqui qual que é. Estabilização com esfigmo. Tipo, aquela que a gente deita, coloca o esfigmo atrás e tende e compressiona ele com a coluna ou não? Isso. Porque eu tive professores que endeusavam essa técnica e eu tive professores que não usavam de jeito nenhum, tinham repúdio. Então, assim, foi meio conturbado nessa questão. Eu leio sobre, mas eu não consigo ter uma opinião formada também. Tá, eu vou falar assim de experiência e de coração. Eu acho que eu gosto de fazer uma junção dos dois. Eu aprendi, acho que essa técnica na faculdade, há muito tempo. Há muito tempo. Mas assim, eu aprendi porque era uma técnica, algo muito na época que como foi ensinado. E daí isso foi mudando. Porque, primeiro, acho que primeira coisa, cara, não é nada prático. Você está num ambiente, às vezes, de academia, tudo bem quando você está na sua clínica particular, no seu estúdio de pilates, sei lá. Então, primeira coisa, eu acho que é a praticidade. E esse falando mais do coração mesmo, praticidade. Pensando na técnica, eu acho que ela era uma coisa e agora mudou. Por quê? Porque quando a gente faz essa estabilização segmentar, para quem não sabe, pelo menos do que eu lembro, é assim: a pessoa deita, joelhos dobrados com o pé apoiado no chão, né? E a gente coloca um esfigmo na coluna da pessoa, assim, o esfigmo de medir pressão. Aí insufla um tanto e aí a gente pede para a pessoa pressionar contra aquilo. Por que que eu não aplicaria essa técnica hoje? Porque quando a gente fala de estabilização lombar, a estabilização lombar é basicamente fazer com que a sua coluna, na sua curvatura, da curvatura do paciente de vocês, do aluno de vocês, fique na mesma posição. Eu não estou tentando aumentar a curvatura e nem retificar, diminuir a curvatura. A estabilização segmentar, pelo que eu entendo, e é pelo que eu entendo mesmo, não estou me baseando em artigo que eu li há pouco tempo. Quando a gente faz ela, a gente está pressionando a coluna contra o chão, ou contra uma maca, cama, e esse esfigmo ele é compressionado, e a coluna fica reta. E aí que vem a retificação da coluna. Então, o primeiro ponto, por que eu não faria? Não estou crucificando a técnica, não, longe disso, porque eu acho que cada pessoa aprende de um jeito. Eu não faria, porque primeiro é praticidade. A segunda é porque quando a gente faz essa técnica, a coluna fica retificada. E não é bem isso que a gente busca na estabilização lombar. Estabilização lombar, a gente busca com que o músculo na região como um todo, seja lá todos os extensores de lombar, seja o core em si, que a gente fala que é aquele conjunto de transverso do abdômen, reto abdominal, em algumas vezes entra também, tem lugar que os glúteos entram, enfim, toda aquela região de tronco, quadril, que aquilo tem uma mínima contração para que a pressão de tecidos moles internos, principalmente na coluna, eles não precisem se forçar tanto para segurar as tensões na coluna. Então, a gente aumenta a pressão intraabdominal de forma moderada e leve a moderada para prevenir lesões. É basicamente isso. Então, a gente não precisa retificar a coluna. Não, a gente mantém aquela curvatura normal. E o meu outro ponto é,
quando a gente está fazendo essa técnica, pode ser que para muita gente as pessoas não entendam se ela não tem um esfígmo para ficar fazendo. Então, eu sou mais da técnica de que você aprende a segurar o seu tronco por meio de primeiro contrair o transverso do abdômen com o dedo ali na região um pouco acima vamos dizer assim, entre a crista ilíaca ali e sínfise púbica, né? Mais ou menos perto um pouco mais abaixo do umbigo e lateralmente. Aprender que é tipo aquela força que a gente faz para tossir e que junto a gente pode fazer segurar o xixi. Então, eu sou muito mais disso, que eu acho que é muito mais um jeito de percepção melhor do que talvez essa do esfigmo. Mas isso, como eu tô falando, não tô crucificando a técnica. É que eu acho que a gente passou a entender melhor o porquê fazer a estabilização segmentar. Se é com esfigmo, se é com não sei o que, tal, não sei. Mas agora que a gente entende que ela é para aumentar a pressão intraabdominal, que é o principal, é o foco dela, é o foco. E para chegar nisso, como que eu faço? Cada um tem seu jeito. Mas, de novo, a coluna não é para ficar reta. A coluna ela tem que ter sua curvatura normal. Falei muito, Isabela, não sei se eu respondi. Respondeu, claro. Muito obrigada. Imagina, eu gosto, assim, eu nunca vou ser a pessoa que vai crucificar técnicas. Eu acho que pode ser que para algumas pessoas funcione. Mas se essa técnica estiver fazendo, por exemplo, a retificação da lombar, não é legal, porque lembra que a coluna ela tem as suas curvaturas, justamente porque se ela fosse um pilarzão reto, qualquer pressão dela poderia gerar problemas na parte óssea, ligamentar, enfim. A curvatura existe justamente para dissipar forças. Se eu tiro esse método de dissipação natural da força, não é o ideal. Que é tipo o meu caso, eu tenho a torácica reta e a cervical mais retas. Então, eu tenho que ter consciência disso, fazer uma boa estabilização, tentar trabalhar as curvaturas para não ficar toda hora retificada, tá? Então, é nesse sentido, tentar entender a técnica, onde a gente usa, eu acho que é muito mais sábio da nossa parte do que chegar e falar assim, nossa, essa técnica é péssima, ou não, essa é a melhor técnica do mundo, eu só vou usar ela. A ideia é a gente conhecer tudo e o motivo por trás de cada uma. Tá? Ó, o Thiago falando que ele também usa a tosse. A tosse eu acho ótima, que é aquele comecinho da tosse. A Rosália tem uma pergunta. Sobre os músculos do core. Alguns professores falam que são somente 4 músculos. Diafragma, transverso, multífidos, assoalho pélvico. Outros falam que envolve muito mais. Rosália, lembra que, assim, o core são os músculos que ajudam a estabilizar. E tem muito mesmo. Às vezes você vai ver lugar que são 4, às vezes lugar que 5, 6, vários. Não tem uma regra, não. A gente não tem uma regra porque não é um conhecimento fechado, rígido para um ponto. Tem lugar que envolve assoalho pélvico, tem lugar que não envolve, e fica a nosso critério entender o que é importante de ser ativado para tudo. Glúteos, hoje em dia, eu acho super importante, porque a gente fala de amnésia glútea direto hoje. Então, também, o glúteo tem que ser encaixado nessa. Rosália, para provas, lembra assim, para prova, principalmente de faculdade, é o que o professor falou. Saiu da faculdade, essas coisas, quando é muitas essas provinhas muito caracterizadinhas certinho, a gente tem que abrir a cabeça e expandir o conhecimento para outros pontos. Acontece. Já também aconteceram muitas coisas na minha vida com essas provas. Não liga, não. Não fecha a cabeça que são só 4 músculos. A gente precisa entender que é um conjunto de músculos que vão travar esse tronco para ter um aumento aí dessa pressão intraabdominal. É o mais importante. Como a gente vai chegar nisso? E quais são os músculos? É outro aspecto. E aí é com você, como profissional,
identificar quem é seu aluno, como que ele vai aprender melhor e qual que vai ser o seu melhor jeito de levar a esse resultado. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então acho que a gente pode encerrar o plantão por hoje. Lembrando, a gente fica sempre disponível às dúvidas no mural, as dúvidas nos comentários particulares das atividades. Não deixem de perguntar, utilizem esse momento para fazer as perguntas, seja aqui no plantão, seja durante a semana, tá? Sábado, lembrando, tem palestra com o professor Gustavo, então a gente se vê lá, eu que vou estar junto com ele. Junto ali, só quietinha, né? Eu vou deixar ele lá transmitir todo o conhecimento dele para vocês. E é isso. Obrigada a todo mundo. Ótima noite para todos. E ótima semana também para todo o resto de semana. Obrigada para quem participou aí. Ótimas dúvidas. Obrigada. Tchau, pessoal.